Olá galera, tudo beleza? Tudo legal? Tudo bacana? Vamos a mais um Rumo à Posse, tá? Não se esqueçam de deixar aquele like, né? Bacana aí, e de ajudar a divulgação do nosso trabalhinho aí, falando com todo mundo, falando com os pais, com os avós, com os tios, com os primos, com os amigos, com os colegas de trabalho, enfim, com todo mundo, com os vizinhos, para assistirem as nossas lives, tá? De quinta-feira, o nosso Rumo à Posse, às terças-feiras. Vamos lá, hoje a banca escolhida foi a Fundação Euclides da Cunha. Gente, não sou eu que escolho, na realidade eu vou atendendo as solicitações de vocês. Eu até estranho um pouco a quantidade de gente pedindo a FEC, porque é uma banca que não faz concurso desde 2013, se eu não me engano. Eu tive que fazer uma análise antiga. Assim, eu conhecia bem a FEC, porque, se não me engano, o concurso TRT de 2004, por aí, foi a Fundação Euclides da Cunha quem fez, né? Então não é uma banca estranha para mim, muito pelo contrário. Tá? Eu conheço bem. Né? Mas ultimamente não tem feito concursos assim importantes, significativos, sinceramente. Mas de qualquer forma, isso me foi solicitado, então vamos lá. Não sei se eles estão sendo aí convidados, voltaram a ser convidados a fazer mais algum certame. É possível. É uma coisa que chama atenção, me chamou atenção, assim, que chamou atenção. Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, há muitas questões de interpretações de texto, muitas. Mas não são difíceis, são muito simplórias, não são questões com pegadinhas como a FGV, como a NCE fazia. Não, eu só trabalho com uma opção coerente, quando ele pede a opção certa, com uma opção incoerente, quando ele pede a opção errada. Não é assim, não são questões difíceis, não tem complicação nenhuma. Só requerem mesmo a leitura do texto, uma leitura atenciosa, e responder, né, comparando a cada opção com o texto, e aí ver se você contesta, né, aquele esquema. Quem vem trabalhando comigo, esse esquema de contestação, olha, tem uma informação no texto aqui que você consegue contestar, que você consegue contradizer, enfim, mas não é nada de outro mundo. Cara, muitas questões de conectivo. Assim, eu cheguei a ver provas em que havia mais de 2, 3 questões, provas com 30 questões, 5 de conjunções, tá? Impressionante, envolvendo conjunções, envolvendo orações subordinadas adverbiais, orações coordenadas. Lembrando que as orações coordenadas são introduzidas por conjunções coordenativas e as orações subordinadas adverbiais por conjunções subordinativas. Tá legal? Então, também a identificação de conjunção integrante, que a conjunção integrante é a única conjunção que não tem valor semântico. Né? Preposições nem tanto, mas também cai de vez em quando. Há sempre questões de concordância verbal e nominal, sempre, sempre, sempre. Tá? Questões de concordância verbal e nominal. Ortografia, mas mais voltado para as regras de acentuação. Tá? Mais voltados para as regras de acentuação. Volta e meia uma questãozinha de pontuação. Flexão verbal mesmo. Aquela diferença entre futuro de subjuntivo, infinitivo, pessoal. Tá legal? Né? O certo é se eu te ver amanhã, se eu te vir amanhã. Se eu te vir amanhã. Tá? Por exemplo, futuro de subjuntivo, verbo ver. Ou de qualquer verbo que se derive do verbo ver. Se eu revir a matéria, se tu revires a matéria. Se nós antevirmos, se nós previrmos o futuro. E isso vai. Verbo por. Né? Se amanhã eu puser, então se eu compuser, se eu sobrepuser, se eu interpuser um recurso. Então eu gosto de questões de flexão verbal. Há muito tempo que eu não tenho visto as bancas trabalhando tanto. Isso já foi muito questão de prova, parte de flexão verbal. É um assunto, inclusive, que eu gosto muito. Vozes verbais, voz passiva, transposição da voz ativa para voz passiva, da voz passiva para voz ativa, manutenção do tempo verbal. Tá? Se eu disser ele fez o trabalho, quem faz alguma coisa. O trabalho é objeto direto. Então, ele fez é verbo transitivo direto. Certo? E esse verbo aqui, que é um verbo transitivo direto, eu fiz, tu fizeste, ele fez, está no pretérito perfeito do indicativo. Tá? Está no pretérito perfeito do indicativo.
Quando eu passo para a voz passiva, o verbo ser obrigatoriamente ganha o tempo desse verbo fazer. Ou seja, o trabalho foi feito por ele. Então, olha lá, eu tenho a locução verbal foi feito. Isso aqui é uma estrutura típica de voz passiva analítica. Isso aqui é uma voz passiva analítica. Certo? Em que o verbo auxiliar foi está no pretérito perfeito do indicativo. Tá? É o verbo ser no pretérito perfeito do indicativo. Por quê? Porque o fez estava no pretérito perfeito do indicativo. Estrutura e formação de palavras, outro assunto que é cobrado. Tá? Eles perguntam se aquela palavra é uma derivação regressiva, sufixal, prefixal e qual é o valor semântico do prefixo, do sufixo. Eles gostam disso, do valor semântico. O prefixo in, de infeliz, da ideia de quê? De negação, de privação. Tá? Banheiro, esse sufixo eiro, de banheiro, da ideia de lugar onde você toma banho. Já é diferente do eiro, de engenheiro, que engenheiro é aquela pessoa que faz alguma coisa. Então, valor agente. Então, eles trabalham um pouco com isso. Identificação e emprego de pronome relativo. Tá? Isso é outro assunto. Né? Ele quer que você identifique, que você consiga saber, por exemplo, a diferença entre um pronome relativo e a conjunção integrante. Certo? A conjunção integrante é aquela que você introduz as orações subordinadas, substantivas, que você substitui pela palavra isso. Então, ele disse que virá. Ele disse isso. Quando eu substituo a oração inteira pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Esse termo que introduz as orações substantivas é uma conjunção integrante. Agora, ele disse palavras, certo? Ele disse palavras que me magoaram. Ele disse palavras que me magoaram. Ele disse palavras as quais me magoaram. Se eu substituo esse que por as quais, é porque esse que aqui é um pronome relativo. Então, eles pedem essa identificação, essa distinção, essa diferença entre pronome relativo e conjunção integrante. Isso eu vi em várias provas de 2013 para baixo, né? 2013, 2012, tal. Topologia pronominal, outro assunto que eles gostam muito. Inclusive, eu trouxe uma questão de topologia pronominal que é bem interessante, gente. Bem interessante. Um outro assunto que eu acabei nem colocando aqui, mas é importante que eu vi cobrando também. Não sei o que é engraçado, que eu tinha quase certeza que eu tinha colocado aqui, porque eu vi cair em prova. Crase. Outro assunto que eles cobram muito, regência. Crase e regência. Enfim. Vamos então, hoje eu trouxe 3 questõezinhas para nós analisarmos. Tá legal? Vamos nos divertir um pouquinho, né? Agora a parte mais legal, olhar 3 questões de 3 provas diferentes. Você vê que foi uma banca importante. Você vê que essa, por exemplo, um concurso para a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Um cargo importante, inspetor de polícia. Você vê, não é um concurso qualquer, não. Concurso para Polícia Civil. Bom, vamos lá. Altera-se o sentido de. Então, mesmo considerando a necessidade de vagas para antigos concluintes do ensino médio, esta diferença é uma distorção absurda. Mesmo considerando, embora considere, mesmo que considere, ou seja, esta oração aqui, olha lá, você considera a necessidade de vagas para antigos concluintes do ensino médio? Sim. Agora, mesmo assim, essa diferença é uma distorção absurda. Embora você considere essa necessidade de vagas para antigos concluintes, essa diferença não poderia ser tão grande assim.
Então, claramente é aquele caso, mesmo que chova, irei à praia, embora chova, irei à praia. Então, essa oração aqui, mesmo considerando que a oração está reduzida de gerúndio, mas tem esse valor de embora considere, certo? Então, esta oração aqui é uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Ou seja, ela vai estabelecer uma ideia de concessão. Então, ela vai estabelecer uma ideia de concessão. Tranquilo? Então, é uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Então, ele quer saber o seguinte. Olha lá. Altera-se o sentido dessa frase, reescrevendo-se a oração subordinada como. Então, cara, é aquele trabalho que eu falei de conectores. Se é uma ideia de concessão, você vai ter que conservar essa ideia de concessão. Ele vai substituir a conjunção por expressões, ou por conjunções, ou por locuções, que, como uma locução prepositiva, por exemplo, mas que conserve a ideia de concessão. Ainda que, mesmo que, tá? Isso aqui é uma conjunção concessiva, né? Você pode até dizer que é uma conjunção ou uma locução conjuntiva, visto que são duas palavras, ainda que. Conquanto também é sinônimo exato de embora. Conquanto também é uma conjunção concessiva. Conquanto também é uma conjunção concessiva. Beleza. A despeito de, agora acaba numa preposição. Mas olha lá, a despeito de chover, irei à praia. Então, embora não seja uma conjunção, embora seja uma locução prepositiva, também vai dar a ideia de concessão. Então, a despeito de se considerar isso, o fato é que a distorção é absurda. Então, a despeito de é a mesma coisa que apesar de, embora, e assim vai. Ele só deixa de ser uma conjunção porque a locução acaba na preposição de, mas a ideia de concessão é conservada. Posto que, gente, essa conjunção que é o inferno. Posto que é sinônimo exato de mesmo que, ainda que. Então, posto que é sinônimo exato de mesmo que, ainda que. Também dá ideia de concessão. Muita gente pensa. Então, é sinônimo exato mesmo que, ainda que. Muita gente pensa que mesmo que é explicativo ou causal, não é. Isso tudo por conta do Vinícius Moraes, que lá atrás falar do amor que tive, que não seja eterno, posto que é chama. Ele usou posto que como porquê. E esse emprego se difundiu de tal maneira, se disseminou de tal maneira, que hoje em dia eu vejo jornalistas conceituadíssimos, grandes escritores, usando posto que como porquê, já que, visto que. O que é errado. As gramáticas ainda não aceitam. O posto que é sinônimo de mesmo que, ainda que. Ou seja, tem valor o quê? Concessivo. Então, também dá a ideia de concessão. Agora, visto considerar, gente, visto significa por que considera. Visto que considera. Por considerar, ou seja, por considerar, passa a dar a ideia de causa. São orações que passam a dar a ideia de causa. Então, onde há alteração de sentido, na letra E. Beleza, galera? Tá bonito? Tá bacana? Maravilha! Vamos lá? Vamos então para a segunda questão. Concurso para médico, né? Prefeitura de Angra dos Reis. Olhem que questão legal. Ele não está perguntando para o candidato, tá? Se a colocação pronominal está certa ou errada. Ele quer que tenha a mesma regra. A mesma regra. Olha lá, o que antecede o pronome oblíquo? A qual? A qual é um pronome relativo. Então, é o pronome relativo atraindo
pronome oblíquo. Tá? Então, a regra que foi utilizada aqui é que pronomes relativos, o qual, a qual, os quais, as quais, os pronomes relativos atraem necessariamente os pronomes oblíquos. Tá? Foi essa regra utilizada para nós usarmos a próclise. O que é próclise? É o pronome oblíquo, olha lá, pronome oblíquo nos, antes do verbo. Então, nós estamos utilizando o pronome oblíquo nos antes do verbo, porque esse pronome oblíquo nos é atraído pelo pronome relativo a qual. Vamos lá. Aqui nós temos a próclise também. Olha lá, o pronome oblíquo T aparece antes do verbo. Aplique-se. Só que convém isso. Convém isso. Eu tenho uma oração subordinada substantiva. Certo? Eu tenho uma oração subordinada substantiva. Como é que se chama esse termo que introduz as orações substantivas? Conjunção integrante. Ou seja, quem está atraindo o pronome oblíquo é uma conjunção integrante. Toda a família lhe aconselhou. Tá? Primeiro, está até errada a frase. O certo seria quem aconselha alguém. O certo seria o aconselhou. Mas tudo bem, não está perguntando isso. Ele está perguntando quanto à colocação pronominal. E o que vem antes, eu tenho um artigo e tenho um substantivo. A última palavra é um substantivo. E esse substantivo nem atrai o pronome oblíquo. Não. É um advérbio. Atrai o pronome oblíquo? Atrai. Eu sou obrigado a trabalhar com a próclise? Sou. Tanto é que, olha lá, o verbo está aqui, deixe. E este pronome oblíquo vem antes do verbo. Isso é caso de próclise. Mas quem é que está atraindo esse pronome oblíquo? É o advérbio não. Tranquilo? Beleza? Letra D. Foi minha mãe, a qual. Opa, esse quem aqui também é um pronome relativo. Ou seja, nós estamos utilizando o pronome oblíquo me antes do verbo, em próclise. Certo? Por quê? Porque esse pronome oblíquo me foi atraído pelo pronome relativo quem. Por fim, em se tratando, em é uma preposição. Então, o caso de próclise, todos os casos aqui da letra A até a letra E, todos os casos são de próclise. É o pronome oblíquo aparecendo antes do verbo. Você vê, tratando é verbo. Mas o único que segue exatamente a mesma regra, ou seja, o pronome oblíquo vem em próclise, vem antes do verbo, tá atraído pela mesma regra, é a letra D de dado. Por quê? Porque o termo que vem antes na frase original, para a qual nos sentimos, esse a qual que é um pronome relativo. E a única alternativa em que aparece também um pronome relativo atraindo este pronome oblíquo é a letra D de dado, em que aparece o pronome relativo quem. E aí esse quem é realmente pronome relativo porque nós substituímos por a qual. Então é a mesma classe gramatical atraindo o pronome oblíquo. Maravilha! Vamos a mais uma questãozinha, outra questão bem interessante. Tá? Olha lá. Você vê que ele pede, você vê que nas questões, tanto na questão anterior quanto nessa, ele pede para você identificar, né, para você distinguir o pronome relativo da conjunção integrante. Você vê que, por exemplo, na letra A da questão anterior, certo? A letra A não é resposta porque o termo que atrai o pronome oblíquo T é uma conjunção integrante. Esse que é uma conjunção integrante. Tá? Não é pronome relativo. Eu não substituí por o qual, a qual, os quais, as quais. Isso aqui ele está introduzindo uma oração substantiva. Convém isso. Certo? E aqui ele já faz a mesma coisa. Olha lá. A oração destacada é introduzida por um pronome relativo. Olha lá. Imaginando isso. Imaginando isso. Cara, eu substituo essa oração inteira pela palavra isso. Eu tenho, então, uma oração subordinada substantiva. Tranquilo? Se é uma oração subordinada substantiva, como é que se chama esse que? Esse que é uma conjunção integrante. O item 1
é errado. Consequentemente, o item 2 está certo. Introduz a oração substantiva, é uma conjunção integrante. A conjunção e tem valor semântico de explicação. Os pais e avós. Então, não são só os pais. São os pais e os avós que escreviam daquele jeito. Então, o que a conjunção e está fazendo? Está adicionando, está somando. Essa conjunção e, ela não tem valor semântico de explicação. Ela tem valor semântico de adição, de soma, de acréscimo. Essa conjunção e é uma conjunção aditiva. Ela é uma conjunção aditiva. Então, item 3, errado. Item 4. A única palavra acentuada segue a regra das oxítonas. É isso, essa aí está certa. A única palavra acentuada é essa aqui, a voz. A voz. Eu tenho duas sílabas, sendo que a última sílaba é a sílaba tônica. Então, essa palavra aqui é uma palavra oxítona, terminada em O, seguido de S. Então, está na regra dos oxítonos? Está. Então, o item 4 está certo ou errado? Certo. Então, quais são os dois itens certos? 2 e 4. Resposta letra D de dado. Beleza, galera? Mais um rumo à posse concluído. O rumo à posse foi crescendo. Agora eu não consigo mais fazer rumo à posse com menos 20 minutos, né? Lembra-se que o rumo à posse tinha 2 minutos, depois passou para 5, 8, né? Nas últimas semanas com 25, 26 minutos, hoje está com 22 minutos e alguma coisa. Mas é legal porque cada vez eu passo mais e mais informações para vocês. Valeu, galera. Não se esqueçam de que quinta-feira nós temos a nossa live e na terça-feira que vem nós estamos aí novamente com um novo rumo à posse com uma nova banca. Valeu, galera. Foi um prazerzaço revê-los. Grande abraço para todos e até a próxima.